a leitura da ata da sessão anterior. Ata da 41ª sessão ordinária do ano de 2012 do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Aos 9 dias do mês de agosto do ano de 2012, o plenário das sessões do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas, sob a presidência do excelentíssimo senhor presidente conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, reuniram-se os senhores conselheiros: vice-presidente conselheiro Cícero Amélio da Silva, conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, conselheira Maria Cleide Costa Bezerra, conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. O Ministério Público de Contas esteve presente, legalmente representado pelo doutor procurador Gustavo Henrique Albuquerque Santos. Havendo número legal para deliberar, o excelentíssimo senhor presidente declarou em nome de Deus aberta a presente sessão, determinando que se procedesse à leitura da ata da sessão anterior, que foi aprovada sem contestação. Na hora do expediente, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros e ao doutor procurador. Com a palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa teceu comentários sobre o nosso diário oficial eletrônico, indagando ao excelentíssimo senhor presidente se já poderíamos utilizar o nosso, uma vez que o diário oficial estava com problemas na publicação. Sobre o assunto, houve a manifestação do excelentíssimo senhor presidente, comunicando que a partir de hoje todas as matérias sejam publicadas no diário oficial eletrônico, conforme a lei aprovada na Assembleia Legislativa. Com a palavra, o senhor procurador Gustavo Henrique lembrou da publicação da lista com o nome dos servidores, publicação da lista dos gestores que tiveram as contas desaprovadas e do sorteio dos grupos. Sobre o assunto, houve a manifestação do excelentíssimo senhor presidente, comunicando que a lista dos gestores foi publicada ontem. A lista dos funcionários vai ser publicada no momento oportuno e sobre o sorteio será feito hoje, conforme decisão em plenário. Usando a palavra, o senhor vice-presidente, conselheiro Cícero Amélio, disse que essa presidência saberá o momento para publicar, para não correr o risco de expor e depois responder por um ato feito involuntariamente. Com a palavra, o excelentíssimo senhor presidente disse: não temos nada a temer, vamos publicar. De tanto ser cobrado neste plenário, a diretora de pessoal preferiu pedir exoneração. Em qualquer lugar do mundo, ser presidente é um privilégio, é uma honra, é um lugar que merece respeito, porque esse presidente tem dado respeito a todos os conselheiros e todo o Ministério Público, mas a recíproca não tem sido verdadeira. Usando a palavra, o doutor procurador, doutor Gustavo Henrique, disse: com relação ao que o conselheiro Cícero Amélio falou, a respeito do nome, o Supremo Tribunal Federal já decidiu, tem que ser divulgados os nomes dos servidores. Sobre o assunto, o senhor vice-presidente conselheiro Cícero Amélio disse: não haver determinação para que o Tribunal de Contas do Estado de Alagoas publique. Vai publicar porque o presidente é democrático e tem demonstrado transparência. Facultando a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros e da Procuradoria. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, passou-se a ordem do dia. Foram discutidos e julgados os seguintes processos. Relator conselheiro Otávio Lessa de Geral dos Santos, TC 14695/2009, contrato com a CESAL, aprovado na resolução número 105. E acórdão número 009. Relator conselheiro substituto Sérgio Ricardo Maciel, TC 4283/2008, retirado de pauta para ser distribuído para a conselheira relatora Rosa Albuquerque, hoje substituída pelo senhor conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu. Relator conselheiro substituto Alberto Pires Alves de Abreu entregou o processo TC 9772/2004, processo solicitado vista pela senhora conselheira Rosa Albuquerque, de relatoria do conselheiro Anselmo Brito. Relator conselheiro Anselmo Roberto de Almeida Brito, TC 9772/2004. Trata-se de um contrato da prestação de contas de serviço na Prefeitura Municipal de Belo Monte. Aprovado, decisão simples, 15 dias. Não havendo nenhum processo para relatar, o excelentíssimo senhor presidente disse que o projeto de resolução normativa, o artigo 31, que dá poderes ao presidente por lei, poderia normatizar. Porém, com a transparência deste presidente, trouxe ao plenário para discussão e, com todo respeito ao Ministério Público de Contas, através do seu representante, Dr. Ricardo Schneider, onde ele disse que poderia ser revisto este plano de cargos e salários. Retiro de pauta. Fazendo uso da palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa parabenizou todos os pais. Associaram-se o voto o senhor conselheiro substituto Sérgio Maciel, o senhor conselheiro Anselmo Brito, a senhora conselheira Maria Cleide, o senhor conselheiro substituto Alberto Pires. Com a palavra, o senhor conselheiro substituto Sérgio Maciel comunicou que no dia 10, no auditório da Justiça Federal, às 9 horas, o excelentíssimo senhor presidente vai ser homenageado com a medalha de mérito da Defesa Civil do Estado de Alagoas.
em razão da deferência do excelentíssimo senhor governador do estado de Alagoas, que lhe concedeu essa medalha. Gostaria de registrar, em tempo que parabenizo pela comenda. Essa medalha é reconhecimento. Associando-se ao voto, o senhor conselheiro Otávio Lessa, a senhora conselheira Maria Cleide, o senhor conselheiro substituto Alberto Pires, o senhor conselheiro Cícero Amélio e o doutor procurador Gustavo Henrique. Usando a palavra, o senhor conselheiro substituto Alberto Pires parabenizou o excelentíssimo senhor presidente e, em particular, o Ministério Público de Contas e o conselheiro Anselmo, pela lucidez dessa verificação de possíveis impropriedades que tem na resolução e em tempo fazer uma verificação para atender o interesse público da melhor forma. Com a palavra, o doutor procurador, doutor Gustavo Henrique, indagou se haveria o sorteio. Dando seguimento, disse que o senhor disse que o Tribunal de Justiça e o Ministério Público já anotaram a transparência em seus sites, mas quero informar que em Alagoas, o primeiro órgão do Brasil a divulgar o nome de seus poderes e vencimentos de todos os servidores. Sobre o assunto, o excelentíssimo senhor presidente parabenizou o Ministério Público de Contas por ter sido o primeiro a divulgar, pontuando que vai publicar no momento oportuno. Permanecendo com a palavra, colocou em votação a proposta do conselheiro Cícero Amélio, com relação ao sorteio dos grupos. Todos se posicionaram contrário, optando pelo sorteio. Usando a palavra, o senhor conselheiro Anselmo Brito disse incomodar quando ouve dizer que tem pouquíssimos técnicos, indagando querer saber o quantitativo, no momento de se ter certeza que o tribunal não depende de 2, 3 ou 20 técnicos qualificados. E se tem este problema, cabe a esta casa resolver. Não é culpa dos funcionários. Acho que o tribunal está estacionado. Com a palavra, o senhor vice-presidente, conselheiro Cícero Amélio da Silva, disse discordar, quando o senhor conselheiro Anselmo Brito disse que o Tribunal de Contas parou. O Tribunal de Contas não está parado. Se estivesse, nós não estávamos aqui. Não teria relatório, não teria inspeções, não teria contas rejeitadas. Está funcionando. O Tribunal de Contas está sendo implementado uma nova dinâmica e todos nós juntos, comandado pelo excelentíssimo senhor presidente, conselheiro Luiz Eustáquio Toledo, vamos fazer com que o tribunal tenha mais força para desenvolver um trabalho bem mais acelerado, em breve. Com a palavra, o senhor conselheiro Otávio Lessa propôs um desafio para as diretorias, coordenações, que elaborem um planejamento e coloquem para a presidência. Essa é a forma para a gente poder avançar. Usando a palavra, o senhor vice-presidente, conselheiro Cícero Amélio, disse, complementando as palavras do conselheiro Otávio, que fala em questão de pessoal, coloco à disposição da presidência os meus cargos de comissão, ressaltando que busque funcionários para cada setor e qualifique através da Escola de Contas. E aquele que se sentir e aquele que se omitir será colocado em disponibilidade com 50% do salário. Sobre o assunto, o senhor houve a solicitação do doutor procurador indagando quantos servidores tem à sua disposição. Em resposta, o excelentíssimo senhor vice-presidente, conselheiro Cícero Amélio, disse não ser inerente ao Ministério Público de Contas saber quantos servidores ele tem. Fazendo uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente solicitou aos diretores das atividades fins fazer um memorando distribuindo não só para a presidência e a todos os conselheiros dos técnicos que é necessário para que haja as inspeções. Dando seguimento, citou que as togas, o pregão, as câmaras, entre outros, para mostrar que o Tribunal de Contas não está parado. Disse achar uma palavra muito forte, salientando que até hoje nada tinha maculado. Não seria este conselheiro, no qual tem muito respeito, o faltou com respeito, dizendo que este Tribunal de Contas está fechado. Se está parado, não é pela vontade do presidente, e sim pela deficiência que podemos ter. Portanto, não estou aqui para ser agredido pessoalmente. Passo a palavra para o vice-presidente, conselheiro Cícero Amélio. Com a palavra, o senhor vice-presidente, com a palavra, o senhor conselheiro Anselmo Brito disse, quero que fique registrado em ata. No momento, informou não ter questões pessoais ao seu recinto de trabalho, dizendo não poder ter outro comportamento que não seja profissional, solicitando desculpa por aquele que pensar da forma diferente, salientando que não pôde se furtar daquilo que pode ser cobrado para que o Tribunal de Contas funcione. No momento, parabenizou o excelentíssimo senhor presidente e que conste em ata que o conselheiro Anselmo Brito refez, parabenizando pela medalha, mesmo na ausência. Com a palavra, o excelentíssimo senhor vice-presidente em exercício disse: vou proclamar o resultado da proposta vencida por unanimidade. Encerrada a votação, vamos para o sorteio. Grupo 1,
Palmeira dos Índios e Boca da Mata. Grupo 2, Maceió e Branquinha. Grupo 3, Urici e Olho d'Água Grande. Grupo 4, Major Isidoro e Giraldo Ponciano. Grupo 5, Passo de Camaragibe e Colônia de Leopoldina. Grupo 6, Senador Rui Palmeira e Carneiros. As secretarias. Grupo 1, SECOM e Controladoria Geral do Estado. Grupo 2, FUNCONTAS. Grupo 3, Secretaria do Estado do Trabalho, Emprego e Renda. Grupo 4, Secretaria do Estado da Agricultura e Desenvolvimento Agrário. Grupo 5, Gabinete do Vice-Governador. Grupo 6, Secretaria de Estado de Articulação Social e Ouvidoria. Economias mistas. Grupo 1, FAPEAL. Grupo 2, DETRAN. Grupo 3, PRODUBAN. Grupo 4, ANGESP. Grupo 5, UNCISAL. Grupo 6, INTEC. Encerrado o sorteio, o excelentíssimo senhor presidente facultou a palavra à senhora conselheira, aos senhores conselheiros e à douta procuradoria. Não havendo quem quisesse fazer uso da palavra, o excelentíssimo senhor presidente, em nome de Deus, encerrou a presente sessão, convocando a senhora conselheira, os senhores conselheiros e o douto representante do Ministério Público de Contas para a sessão de terça-feira no horário regimental. Em discussão a ata. Em votação, conselheiro Otávio Lessa. Conselheiro Cícero Amélio. Conselheira Maria Cleide. Conselheiro Anselmo Brito. Auditor substituto e conselheiro Sérgio Maciel. Auditor substituto Alberto Pires. Aprovado.
Está facultada a palavra às senhoras e senhores conselheiros e ao doutor do Ministério Público. Com a palavra, o conselheiro Otávio Lessa. Presidente, eu precisava da palavra seguinte. Este conselheiro trouxe, na sessão passada, tinha sido feita uma decisão monocrática com relação à paralisação do vestibular da UNEAL. E o nosso pleno aprovou a nossa decisão monocrática. E evoluiu as conversas junto ao reitor, a Procuradoria e o Ministério Público de Contas, e a gente ficou muito preocupado e tal, mas também não poderia deixar de estar dentro da legalidade, porque o vestibular seria agora de 19, e parece que são 1.000 e poucos, 1.800 alunos, vagas, e ia perder o semestre e tal, e a gente chegou num acordo junto ao Ministério Público para a gente tentar equacionar o problema. E o caminho foi a possibilidade da contratação pela UNEAL da Compev, que é a fundação da UFAL, da Universidade Federal de Alagoas, que faz vestibular, que faz concurso público e tal. Nesse caso específico, houve uma concordância das partes, do Ministério Público de Contas, deste conselheiro e do próprio reitor. Obviamente vai perder aí uns 30 dias, porque teria que passar o banco de dados. Bom, a burocracia normal disso aqui. Eu estou trazendo esse problema, como foi ratificado pelo Pleno, eu estou trazendo ele para fazer esta ponderação com relação a que ia atingir a sociedade diretamente daquelas pessoas que iriam participar do concurso de vestibular, e que a solução encontrada para atender a parte jurídica e a parte, vamos dizer assim, social, foi essa contratação, por se tratar da Universidade Federal de Alagoas, e a gente aceitar a contratação direta por dispensa de licitação. É isso que eu queria trazer para o Pleno, e para que a gente possa retificar, se for o caso, se assim houver o entendimento de todos, para que possa deliberar sobre isso, para que dê continuidade ao processo, com essa possibilidade da Universidade Estadual poder contratar a Compev, que é a fundação da universidade, para que faça essa contratação e que todo mundo saia, os alunos não percam e a gente possa cumprir a determinação sem maiores problemas. Esse questionamento que eu queria colocar, presidente, para que a gente possa ver uma deliberação. Pelo que eu entendi, Vossa Excelência recebeu a denúncia, trouxe ao plenário, que ratificou a decisão monocrática de Vossa Excelência. E só o plenário pode agora tomar conhecimento. Conselheiro Cícero Amélia. Senhor presidente, questão de ordem. Vamos manifestar. O Ministério Público foi quem fez essa representação com base numa denúncia recebida de uma empresa que atua nessa área e questionando a fiscalização. O entendimento desta Corte, com base na Instrução Normativa número 2, né, que foi aprovado em 2011, salvo engano é isso, não, 2012, foi aprovado esse ano, ele permite que se faça tanto a licitação por técnica e preço, mas também há a possibilidade de fazer a contratação por dispensa, no caso de instituição de renome e que não tenha fins lucrativos. Dentre as possibilidades, a Compev se enquadra nessa situação, tendo inclusive sido contratada por diversos municípios aqui do Estado. Então, o Ministério Público entende que não há nenhum problema, que, na verdade, esse consenso que a UNEAL está acolhendo agora, no sentido de não manter essa contratação que ela pretendia fazer com uma empresa com base em pregão, para passar a fazer a contratação direta, está em conformidade com a instrução desta Corte, que não admite, nesses casos, que faça esse tipo de procedimento de pregão, mas apenas de técnica e preço, ou ainda a contratação direta nestes termos. Desta forma, o Ministério Público se manifesta favoravelmente nos termos da proposta do relator. É o parecer. Conselheiro Cícero Amélia. Acompanho o pensamento do relator, senhor presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Conselheiro Anselmo Brito. Gostaria só de algumas informações, tanto pode ser do ilustre relator, assim como do membro do Ministério Público. Existe já um procedimento de contratação em andamento. Ele foi uma empresa contratada. Já a gente está anulando o contrato dessa empresa
e contratando excepcionalmente por dispensa de licitação a COPEV, que é a fundação da Universidade Federal de Alagoas. Exatamente pelos argumentos que o Dr. Ricardo colocou. Acho que o Dr. Ricardo até tem em mente que eu vou perguntar, como tem uma empresa contratada e a questão do contraditório dessa empresa, que ela tem um direito ao processo, até agora rígido, está suspenso para que se apure realmente a rigidez. A minha preocupação nesse sentido, não que eu esteja defendendo, até vislumbro que essa contratação por uma entidade séria como é ligada à Universidade Estadual Estado Federal do Estado de Alagoas, eu não vislumbro nenhum impedimento. Agora eu tenho uma preocupação mesmo de ordem técnico-jurídica nesse sentido. Já existia uma contratação em andamento e esta empresa, ela deveria ter os seus direitos assegurados, porque eu vejo que isso pode ter algum problema futuro para a UNEAL, né? E o meu entendimento é esse. Eu gostaria até de o Ministério Público esclarecesse essa pequena dúvida minha, por gentileza. Em esclarecimento ao conselheiro Anselmo, o que aconteceu? A COPEV, ela fez esse procedimento, ela iniciou esse procedimento de pregão. A UNEAL. A UNEAL. Ela iniciou esse procedimento de pregão, em que duas empresas manifestaram interesse, e houve já realmente a declaração, uma empresa foi declarada vencedora. Eu não acredito, não posso afirmar se o contrato já chegou a ser assinado, mas certamente a empresa já foi escolhida. Eu acredito que não foi assinado porque já está o edital, inclusive, verdade, né? Já está homologado. Então... no entanto, muito embora não realmente deva ser ouvida a empresa, ou possa ser ouvida a empresa, o fato, né, e isso aí foi analisado pelo Ministério Público nos autos, é que o procedimento ele está irregular, né? E seria uma solução, e aí por que essa solução dessa maneira e a iniciativa do conselheiro Lessa? Se demorar, né, se não for feito, tomada alguma providência nesse momento, ou de suspender a decisão anterior, ou de permitir que a empresa tome a iniciativa, que a UNEAL tome a iniciativa de contratar diretamente, eles não vão conseguir fazer o vestibular neste semestre. Essa é a preocupação que o reitor apresentou naquele momento. Realmente seria muito importante ouvir, né, a empresa, mas veja que nesse momento tem esse risco. Talvez possa até ouvir a empresa, mas permitir que paralelamente ela já inicie a conversa com a COPEV, alguma coisa nesse sentido. Porque do jeito que está hoje, a COPEV, a UNEAL, impossibilitada de dar seguimento porque está suspensa a contratação. E a contratação é irregular, porque diante do que foi definido aqui na instrução normativa, ela é irregular, né? Ela não permite que seja feito por pregão. E a própria UNEAL, ela aceitou, ou melhor, ela se convenceu que seria a melhor solução, fazer, no caso, afastar esse contrato e partir para uma nova contratação. Então, o Ministério Público entende que para resguardar os próprios alunos e a própria entidade, seria importante fazer com uma certa rapidez, não obstante, se possa ouvir a empresa, né? Talvez deixar suspenso esse contrato agora, ouvir a empresa, mas já permitir que ela inicie as tratativas com a COPEV e depois, e aí seria o tempo da gente ouvir a empresa, porque eu não vejo qual seria a alegação, né, pelo menos inicialmente, para afastar isso, né? É uma questão que está bem, digamos assim, fechada nos termos da instrução aprovada pelo colegiado, né? Técnica e preços ou contratação direta. Então, disso é que resulta essa necessidade de acelerar. Não sei se Vossa Excelência teria uma outra solução que compatibilizasse tanto a necessidade de preservar o que o tribunal já decidiu com essa questão objetiva que o tempo impõe em relação aos alunos, né, a necessidade de se fazer um novo vestibular. Eu queria só fazer uma complementação. Ela parte do seguinte: o possível, que Vossa Excelência está colocando, conselheiro Anselmo, o possível problema jurídico que vem a seguir, ele vai vir com ou sem a contratação. Por quê? Porque em termos da resolução aprovada por essa Corte de Contas e a definição do pleno deste tribunal pela não contratação, porque pela contratação está irregular, ela, a partir desse momento, ou seja, a realização desse vestibular não vai ser possível. O problema jurídico que possa advir disso vai ter o mesmo tamanho,
de que se ele fizer agora, e a gente dê a possibilidade de os alunos ainda não perder o semestre e participar do vestibular. Essa é a visão deste relator, é a visão de atender os alunos à questão social e que o problema jurídico, aí a UNEAL, ela venha através, o risco é o mesmo, dando prazo, deixando de dar prazo, com defesa ou sem defesa, a decisão foi tomada. A decisão foi tomada pelo que foi apresentado no processo. Então, eu vejo desse modo, eu vejo uma maneira objetiva, essa é a visão desse relator, objetividade. E vendo que a gente pode, na verdade, dar a possibilidade que esse semestre não seja perdido num estado onde o índice de analfabeto é o maior do Brasil, onde a gente tem os piores índices de tudo, e a gente está aqui numa burocracia ou de uma questão jurídica, ela venha e vai ser resolvida de uma forma ou de outra. Essa é a visão, essa é a minha colocação, por isso que eu sou a favor e coloco pela possibilidade de contratar, na verdade, a Fundeps, que é a fundação, e a Compev é a que faz, faz parte da fundação. Eu só queria fazer esse esclarecimento. Excelências, bem, eu entendo que por que nós falamos aqui estaria suspenso, né, o procedimento, mas ainda carecendo de o tribunal julgar definitivamente. Não, se o procedimento, dentro da nossa resolução, o pregão não cabe, ele não vai ter defesa, conselheiro. Não, excelência, eu estou falando do que nós aprovamos aqui, de suspensão do procedimento todo. O processo está suspenso, não foi declarado irregular, não está julgado. Partindo desse pressuposto, eu tenho o seguinte entendimento. Acredito que o gestor da UNEAL, ele tem a competência. Aí vamos verificar a possibilidade de caber a anulação ou revogação do que ele já fez. Ele tem toda a competência. Ele fazendo isso e adotando, por exemplo, esse procedimento aos olhos do tribunal, primeiramente a decisão que é adotada cairia por terra. Então não teria mais sentido algum. Acredito que esse seria um procedimento que o reitor, dentro da sua competência... Só uma questão de ordem, só uma questão. O que a gente está aqui hoje, veja só, é abrir a possibilidade de um reitor saber que pode contratar direto. As decisões jurídicas ele vai tomar de acordo com o que ele achar. O que o tribunal está fazendo hoje é o seguinte: eu vou aprovar, se você contratar direto a Fundeps, nós concordamos. Ou seja, o Ministério Público vai aprovar, concorda com a contratação através da dispensa de licitação, e o tribunal, caso aprovado, está concordando. É só isso que a gente vai fazer. A parte para trás, com relação o questionamento jurídico dessa empresa ou não, é uma questão que a universidade vai resolver com a empresa. Essa é a visão. A gente estaria autorizando a ele fazer ter a possibilidade de contratar. É só isso. Essa é a disposição que eu estou querendo colocar hoje. É só nesse sentido. Palavra, conselheiro, sinceramente. Estava ouvindo aqui atentamente. Se o reitor definir pela nulidade do pregão e definir fazer essa contratação, precisa nem o tribunal dar essa autorização no momento. Estou de acordo. Até porque o tribunal começa a dirigir para quem? Porque aí o tribunal é que está já começando a fazer o papel. Não é necessário, no meu ponto de vista, aí sim, poderia vir aqui a discussão com relação a ele fazer a nulidade do pregão e contratar a empresa de acordo com o que está na lei, que é permitido, que é o que o tribunal está querendo. Mas eu votei de acordo com o relator, né? Mas acho que não seria o tribunal que iria antecipar e fazer com que, antes da nulidade do pregão, ele contratasse a outra empresa. Ele assuma a responsabilidade, o erro foi dele, ele assuma a responsabilidade, anule o pregão e faça. E já tem que o pensamento do tribunal é assim, do tribunal não, pelo menos do relator conselheiro Otávio Lessa, né, que do tribunal ainda não foi
Definitivo. Não foi definitivo. Não, o pregão já foi de tribunal. O pregão, o tribunal suspende. Suspendeu o procedimento. Pregão, o tribunal A suspende. instrução normativa fala Né? expressamente que é Não, vedado sim. pregão. A decisão do tribunal. Como ele já sabe que a decisão do tribunal, e ele até já tem o pensamento, ele suspenda o pregão e faça a convocação de acordo como está sendo A qualquer empresa que se a qualquer empresa que se encaixe dentro da lei. E aí sim, vem para esse tribunal e esse tribunal aprova. Então, Vossa Excelência, É esse o meu pensamento. Eu quero até rever o voto que eu coloquei, para dentro das discussões eu possa depois fazer a colocação do meu voto. Mas acho que o pensamento mais correto no momento seria esse. E aí a gente dava celeridade, essa discussão, até porque o conselheiro Anselmo colocou com relação ao prejuízo que a empresa que ganhou o pregão, que não tem nada a ver, ela foi lá e concorreu, ganhou, o erro foi do gestor, então cabe ele mesmo anular, no meu pensamento, anular e fazer a contratação da outra empresa dentro do que está estabelecido na lei de licitações e fazer o contrato. E assim mandar esse contrato para cá e assim a gente apreciar o contrato. O relator Otávio Lessa, que já tem, o conselheiro Otávio Lessa, que já tem esse pensamento, iria para ele, e aí sim, para não ter prejuízo para as partes, tanto para a sociedade e como a própria fundação, né, a escola, a universidade, daria celeridade, esse processo entraria aqui capa vermelha e em uma semana mesmo a gente decidiria aqui nesse pleno. Título de sugestão, conselheiro Otávio Lessa. Continua. Muito obrigado, senhor presidente. Com a palavra, conselheiro. Excelência, o conselheiro Amélio, acho que foi mais feliz que eu na colocação e captou, acho que muito bem aquilo que eu estava querendo falar. Inclusive, quero só acrescentar que, se por acaso, se porventura já até existisse o contrato assinado, este tribunal seria incompetente para anulá-lo. Não seria isso? Determina. Pode determinar, mas Determina. fica a cargo do Mas gestor ele anular ou não, determina, né? né? Então, mais uma razão assiste que o gestor tome seus posicionamentos justamente como gestor, como diretor do doente, né? Eu acredito que seria um entendimento mais técnico e mais correto deste tribunal. E, claro, atentando especificamente ao que o conselheiro Otávio Lessa falou, sem causar prejuízo para a sociedade alagoana. Ainda continua a discussão. Conselheira Maria Cleide queria. Vossa Excelência já terminou? Sim, excelência. Acho que eu teria fazer um comentário com relação, porque eu acho que não está havendo divergência. Não. Na verdade é a questão do modo, não com relação, o fato todo mundo concorda que a licitação, pelo menos até esse momento, não está correta. Todo mundo concorda que é possível fazer a dispensa. Então está suspenso. A questão é o procedimento. O conselheiro Anselmo e o conselheiro Amélio entendem que não é cabível tirar a suspensão ou inovar, deixar a decisão para que o gestor tome a iniciativa. O conselheiro Lessa apenas gostaria de dar esse indicativo para permitir que o gestor contratasse direto. Então, se apenas uma proposta, o Ministério Público sugere que se delibere por manter do jeito que está, mas salientando que é possível ao gestor a qualquer rever, né, o ato dele de acordo com a instrução normativa número tal que permite a contratação direta. Bem colocado. E aí não nem desagradaria a Vossa Excelência nem o conselheiro Lessa. Ele está suspenso a licitação com relação a esse aspecto, que não mudou ainda. Mas abre um caminho para que ele adote, mas com respaldo que o tribunal está indicando um caminho, já que o tribunal sempre tenta, né, essa questão da postura pedagógica, né, e já que a própria instrução no artigo 5º, parágrafo 2º, ela veda expressamente pregão, seria, né, uma manifestação, a sugestão do Ministério Público. Muito obrigado. Conselheira. Pela sugestão do Ministério Público, então seria mudado a decisão do conselheiro Otávio Lessa? Não teria ela só está tendo um ajuste aí. A mudança está convergindo todo mundo. Só que a gente não estaria colocando pela contratação direta, mas sim a manutenção
do cancelamento, até porque a nossa resolução está suspensa, nós não vamos aceitar o pregão, porque está definido em resolução, o pregão não é aceito. E aí o gestor, ele definido isso, e tendo a possibilidade do próprio regimento da contratação direta, foi feita a Fundeps, como pode ser outro tipo de fundação de Pernambuco, sei lá, ele por esse lado, ele trata, simplesmente aí mandaria o processo depois para aprovação. A diferença não. O acréscimo foi nesse sentido só. Continua suspenso. Na verdade, mantendo a decisão do conselheiro Otávio Lessa de suspender e para que não haja prejuízo daqueles estudantes que se inscreveram, abre-se uma possibilidade, não sei se é isso, para que façam a contratação direta. Exato. Sem que o tribunal indique qual. Certo. Não, o nome saiu Fundeps, na verdade, pela proximidade de Alagoas, mas o sentido era esse, era a contratação de quem pudesse ter realmente a possibilidade de ser contratado diretamente por não ser sem fins lucrativos e ser uma notória especialização na área. Porque como já tem uma norma especificando, dizendo qual a forma, então só iria fazer a coisa no trâmite normal. Acompanha o relator. Considerando aí o que foi discutido, pelo meu entendimento, o contrato está em execução, quer dizer, já foi realizada a licitação e o contrato entrou em execução e a sua decisão determina a suspensão desse contrato. Então, eu penso assim, diante da conveniência e oportunidade do gestor, no caso, em face da irregularidade constatada frente à instrução normativa desse egrégio Tribunal de Contas, eu vislumbro assim, essa possibilidade do gestor anular esse contrato e contratar uma outra empresa dentro das normas previstas na Lei 8.666. Então, inclusive em homenagem ao interesse público, né, que deve prevalecer em todos os casos. Então, diante dessas razões, eu acho totalmente possível essa proposta do conselheiro Otávio Lessa e eu acompanho o relator nessa proposição. Era isso, excelência. Conselheiro, está em discussão ainda? Ainda em discussão. Senhor presidente, se o gestor não anular e for decisão desse tribunal como está, o gestor terá de ser penalizado, terá alguma sanção contra o gestor. De acordo com a resolução, né? Mas ele já concordou em anular. Sim, se ele concordou em anular, mas o que vale é o que está aqui no papel. Se ele concordou em anular, ele anule. Porque se ele não anular, não é ele concordar em anular, conselheiro, ele que tem de anular para não sofrer a sanção. Porque se a decisão sair deste tribunal de manter a irregularidade de anular a contratação e indicar como se praticamente está indicando esse tribunal, que não é deste tribunal para estar indicando nenhuma empresa para ir fazer. Quem indicou não com a sua empresa? Não, Vossa Excelência está entendendo. Eu sei que não indicou. Foi sugestões que foram colocadas e que está dentro da lei e que é permitido. Então, se o gestor, se ele não anular e for mantida a decisão desse tribunal em suspender e fazer a outra contratação, o gestor vai ter de ser penalizado por esse tribunal. É necessário que se entenda isso. Então, porque essa decisão de cara já está levando uma penalidade ao gestor, devido ao ato irregular que cometeu. Silêncio uma parte. Com a palavra para a aceleração. Só lembrando que se realmente é irregular, vamos irregular no sentido mais abrangente, genérico, legal, já não caberia nem mais qualquer conveniência ou oportunidade por parte do gestor. Já teria que mesmo não revogar, mas sim anular o procedimento. Pelo menos o tribunal é nessa lei que está seguindo, tanto é que está suspenso todo o procedimento, justamente por contrariar
a nossa resolução que trata do tema. Só para deixar o assunto, obrigado. Vamos ouvir a opinião do conselheiro substituto Alberto Pires. O que eu entendi, que o conselheiro Cícero, em complemento com o conselheiro Anselmo, eles estão preocupados com a segurança jurídica da coisa. E eu achei certíssimo, porque na realidade é o seguinte, embora a forma como foi encontrada, e sempre colocando o interesse da sociedade na frente, né? Essas conversas que o relator teve com a UNEAL, com o reitor da UNEAL, tal, para o Ministério Público. Porém, o que o conselheiro Cícero, o conselheiro Anselmo, coloca é o seguinte, é que o reitor, é como se o reitor tivesse feito uma consulta informal, e nós estaríamos decidindo diante de possibilidades. Então, diante disso, é isso que eu entendi, que o conselheiro Cícero e o Anselmo insistem nesse sentido, eu acho certo. E vai ao encontro da proposta do conselheiro Otávio. Apenas com a forma, né? A forma, entendeu? A forma e a segurança, ou seja, a anulação está na área do reitor da universidade. E se realmente é caso de anulação, ele não tem nem conveniência ou oportunidade, ele tem que anular. E a contratação é permitida, dentro dessas hipóteses são permitidas. Só que isso tudo, esses atos, ainda não se efetivaram. Então nós estaríamos aqui dando um aval dessas possibilidades, como se fosse a consulta informal, entende? É só isso a questão. Então eu penso que, como o conselheiro Cícero, que na realidade não está na nossa, neste momento, não estaria na alçada do tribunal essa decisão. Só isso, entendeu? Ou seja, na realidade era uma consulta, digamos assim, nós chamamos assim, qual seria o pensamento, digamos, do tribunal, mas que o tribunal não teria condição de se posicionar sobre umas possibilidades só. Por isso que entendeu? Então, eu acho que o mais prático seria trazer uma decisão para o tribunal do modus facientes, ou então que se fixe explicitado qual a decisão real agora do tribunal, que seria naturalmente, pelo que eu estou vendo, pela anulação do edital ou da contratação, caso haja ter sido acontecido, e que o gestor da universidade ficasse com a possibilidade de contratar qualquer empresa que se enquadre dentro das nossas normas, da instrução normativa, dentro da lei. Não é esse o caso? Vossa Excelência assim concorda? Concordo. É exatamente, a decisão não vai ser exatamente nessa linha que Vossa Excelência falou, e simplesmente a gente está só prorrogando a decisão. Então poderia ser decidido desta forma, porque está registrado na ata, as notas gráficas, e aí decidido desse sentido. Eu não sei se alguém mais teria a acrescentar, se é que eu não interpretei bem toda a discussão, que alguém me auxilie com a palavra, conselheiro Anselmo Brito. Era o seguinte, acho que o tribunal deu um prazo para que o gestor se manifestasse, não é isso? O prazo está transcorrendo. Quanto mais rápido o gestor fizer, melhor para ele e tecnicamente melhor para o tribunal. Se vamos supor, tratando dessas possibilidades, conselheiros, se ele resolver realmente anular, então o processo dentro do tribunal praticamente perde objeto. Aí ele mesmo, dentro da sua área de decisão, pode se respaldar das normas legais dos normativos do tribunal para fazer a contratação, como bem entender, entenda-se, dentro das normalidades, dentro dos normativos. Eu acredito que isso deveria vir do órgão, do ente, do gestor. O tribunal ficaria em compasso de espera, aguardando a decisão. Porque aí até o tribunal, até se manifestar, o tribunal está aguardando sua manifestação para poder decidir. Então, Vossa Excelência é da opinião de que não devemos decidir nesse instante, aguardando uma provocação, exatamente, do qual eu concordo com Vossa Excelência, mas vamos ouvir aqui a...
Excelência, e eu falando lá porque se for realmente verificado uma irregularidade, não cabe outra que não seja Anulação. exatamente. É só por isso que eu estou falando, porque pode parecer que eu esteja anular, não. Se for irregularidade, ilegalidade, aí eu acho que eu sou nesse aspecto. E pode até que a defesa venha demonstrar o contrário. Exatamente, Excelência, perfeito. Então tem aqui não sei se Vossa Excelência mantém o voto do conselheiro Otávio e a sugestão do conselheiro Anselmo Brito. Presidente, eu me rendo à maioria, mas eu acho que nós estamos sendo burocrata, nós estamos empurrando uma coisa que podia dar velocidade, entendeu? O gestor veio e solicitou uma coisa aqui cabível. Essa é a minha visão, eu sou uma visão prática, é a minha visão. É por isso que aqui as pessoas têm formações diferentes. Minha visão é ser prática e resolver para resolver. Não estou contrariando lei, não existe contrariar a lei. E a gente pode resolver com praticidade. Mas aqui é um tribunal e eu me rendo à maioria, concordo, semana que vem trago, a gente já vamos anular, vamos abrir o prazo, tudo que for necessário, não tem problema nenhum. Eu acho que é esse o sentimento. Ainda está em discussão. Não, eu só estou colocando e entendo que a maioria decidir, eu vou cumprir. Eu acho que é por aí. A gente tem que seguir sempre a maioria. Então, eu sou, como diz o outro, eu sigo a maioria. Mas eu tenho que dizer o que o meu coração diz. Vossa Excelência com razão, e aqui é para ser exposto todas as opiniões possíveis, por isso somos um tribunal. Com a palavra do conselheiro Cícero Arnaldo. Eu entendo o posicionamento do conselheiro Otávio Lessa. Agora, o gestor veio e apresentou, mas o gestor não apresentou nulidade de concurso, de pregão nenhum. Ele não anulou a concorrência que foi feita, nem informou que foi nulo a concorrência. Da possibilidade de nulidade da contratação. Se ele informa a Vossa Excelência que anulou, já está todo o processo por água abaixo, já está resolvido, já está livre esse tribunal, quando ele faz a nulidade. Só para facilitar o seu raciocínio. Porque se, só um minuto, conselheiro, para o meu raciocínio. Para não perder. Para não perder meu raciocínio. Se o tribunal vai para determinar a anulação, no futuro, aqui eu estou até preservando também já o próprio gestor. Porque se for o tribunal que determina a anulação e ele faça essa contratação depois, ele vai responder pelo ato que ele cometeu. Porque quem anulou foi o tribunal, não foi o próprio gestor. Eu estou aqui em termos de, até para proteger o próprio gestor, em termos, para depois esse tribunal não tomar. E ele, depois o próprio gestor vai dizer: foi discutido com o tribunal, foi discutido com os conselheiros, foi discutido com o Ministério Público e eu acabei sendo penalizado. Para não abrir exceções, porque com esse houve o entendimento, conversou, ele chegou a esse entendimento de que é possível se fazer assim e que está legal fazer dessa forma. Com outros pode não haver. E ele tocar e esse tribunal determinar, e ele vai ficar impune? É só preservação do princípio jurídico. Vossa Excelência, continua a discussão. Teria mais alguma? O Ministério Público teria, mas já que tem discussão. Ministério Público. Veja só, me ocorreu agora uma questão que eu venho observando em alguns tribunais, né? Que chama-se do termo de ajustamento de gestão ou de conduta. Isso é um instrumento que eu entendo que é do Ministério Público, cumpre o Ministério Público fazer. No entanto, em muitas cortes isso também é utilizado. Esse ajustamento é feito com o gestor e homologado pelo tribunal ou acolhido pelo tribunal. É um instrumento em que o gestor, reconhecendo que não está atuando de maneira adequada, e nesse caso eu acredito que ainda não se consolidou esse dano ainda, salvo engano, aí só quem pode falar mesmo é o procurador natural, mas as inscrições todas foram revertidas para a própria UNEAL e não para a empresa ainda. Seria uma sistemática de, ao mesmo tempo que o gestor teria essa segurança, o tribunal corrigiria a gestão dele,
e seria feito esse compromisso, né, esse termo de ajustamento de gestão. Ele adequaria a gestão dele aos ditames que, eu repito, que esta Corte já estabeleceu. No caso, essa ilegalidade, eu presumo que exista e esteja manifesta, porque a Instrução Normativa número 1 de 2012, já publicada no Diário Oficial, ela fala expressamente no artigo 5º, parágrafo 2º, que por não se enquadrar o serviço objeto desta instrução inteiramente no artigo 1º e seu parágrafo único da Lei 10.520 de 2002 e da sua natureza predominantemente intelectual, não caberá a aplicação dos procedimentos do pregão e sua contratação. Ou seja, nós estamos diante de uma situação em que o colegiado já se manifestou por meio de uma instrução normativa publicada no dia 22 de junho deste ano, e então não pode fazer o pregão. Se há o ajustamento de conduta, o gestor, juntamente com o Ministério Público, com o Tribunal, ele se compromete a adequar a gestão, e aí o gestor anula o contrato por motivo de ilegalidade, correto? O gestor toma essas providências, o tribunal, por sua vez, entende, não, se sanar e fizer de acordo com a instrução, não haverá sanção alguma a ele, até porque não se consolidou, não foi feito ainda o certame, não houve pagamento. Eu acho que seria mais uma coisa a ser discutida, mas eu até gostaria de ouvir o conselheiro Anselmo, o que ele pensa a respeito disso, porque chegou a cogitar isso aqui logo que a gente entrou aqui, a prática desses termos de ajustamento. Eu acho que talvez seja uma solução adequada para se buscar esse meio termo, de dar ao gestor essa segurança. Ao que parece, o gestor concorda em fazer isso, ele apenas fica com receio de anular o contrato e ainda assim sofrer alguma penalidade, algum problema. Na verdade, ele quer deixar claro que está adotando o entendimento do tribunal. Então eu coloco mais em discussão essa questão aí que me ocorreu agora, dessa possibilidade também de se fazer esses termos de ajustamento de conduta homologados pelo tribunal. Eu acho que o Excelência foi até o encontro que o conselheiro Cícero Amélio sugeriu, que era que houvesse realmente a nulidade, anulação do contrato, para daí, então, eu acho que o Excelência, foi ao encontro proposto pelo conselheiro Cícero. Não sei se eu tô... É porque o termo, na verdade, ele seria a formalização disso que o conselheiro Amélio coloca. O conselheiro Amélio coloca que não se faça nenhum ato neste momento, não é isso? Não se suspenda, não se pratique, não se modifique a decisão, se mantenha como está e o gestor tome a iniciativa, não é isso? O termo seria, basicamente também, o gestor viria com essa proposta de fazer esse... Até porque, conselheiro Lessa, isso foi proposto pela própria... Presidente, na terça-feira, terça-feira eu vou trazer o processo e aí a gente resolve, pedindo anulação do contrato. Pronto, está resolvido o problema. Não tem problema. Terça-feira eu trago o processo número tal, vou relatar o processo, pedindo a nulidade, está resolvido. Não precisa mais discutir, a gente vai ter... Até porque não é coisa... É que a gente tem uma viagem agora de 1h40, e aí resolve o problema, atende todo mundo. Eu trago terça-feira o processo e aí a gente vota o processo da maneira que eu ver o melhor entendimento. Acho que é a melhor forma. Vossa Excelência deseja retirar? Retira a proposta, terça-feira eu trago, já com tudo documentado, está resolvido o problema. Por gentileza. Eu acho que é a melhor forma, porque aí atende todo mundo, o processo está aqui, já estou pedindo que já venha o parecer do Ministério Público todo dentro do que a lei determina, a nossa resolução. Aí eu vou, com base na resolução, peço o cancelamento. Pronto, e aí o pleno vota. E fica mais então, retirado de pauta esse processo, a discussão fica para a próxima terça-feira. Então, com a palavra, o conselheiro Cícero Amélio. Tendo a retirada do processo, aí onde é que está a questão que eu tinha levantado. Se o gestor tem conhecimento, se tem a preocupação, deve ter conhecimento ou deve ter mandado alguém para cá para observar essa sessão, para poder atuar no processo. É só o gestor daqui para terça-feira suspender e informar o conselheiro Otávio Lessa que no instante resolve a vida dele e do concurso. O concurso daqui para lá. Então, continua facultado a palavra à senhora, senhores conselheiros e ao doutor Ministério Público. Eu peço a palavra rapidamente, senhor conselheiro. Primeiramente, eu gostaria de pedir cópia da ata que foi aprovada da sessão passada. E, em segundo, eu gostaria apenas de fazer um registro. O Sindicato dos Servidores desta Casa procurou o Ministério Público para dar conhecimento com relação à minha decisão, que eu reputo de teor muito importante. São apenas 3 laudas, eu lerei rapidamente. É um mandado de segurança, ou melhor, é uma cautelar que foi ajuizada na 17ª Vara Civil da capital. Trata de pedido formulado pelo sindicato para que o Estado de Alagoas exiba documentos listados. E os documentos listados, dentre esses documentos listados, estão as fichas financeiras e funcionais
de todos os servidores públicos do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas. Isso já foi deferido, então o juiz João Paulo Martins de Costa, no dia 2 de agosto, deferiu essa liminar em face do Estado de Alagoas, e apenas para registrar que o Estado de Alagoas, no caso, porque o tribunal é órgão, né, ele não tem uma personalidade jurídica própria, nesses casos se aciona o Estado, mas quem tem essa determinação para cumprir vai ser o órgão, que no caso é o Tribunal de Contas. E aí ele entendeu que havia tanto a presença do fumus boniuris quanto do pericum in mora, para que seja verificada, ele fala assim, a fim de o sindicato pede isso ao argumento de que, diante da transformação da remuneração dos servidores do Tribunal de Contas do Estado de Alagoas para subsídios, alguns servidores obtiveram verbas de caráter temporário incorporadas de maneira ilegal, razão pela qual necessita da entrega dos documentos. Então o sindicato alega, isso é uma alegação do sindicato, viu, que teriam servidores incorporados verbas de caráter indenizatório, e isso por ocasião do enquadramento. Ele precisa destes documentos, ele não conseguiu essa documentação junto ao tribunal, entra com a cautelar para que consiga essa documentação e aí sim verificar se os reenquadramentos feitos até então estão corretos. E vai ao encontro daquilo que nós mencionamos na sessão retrasada, que era aquela proposta de normatização, que eu acho que deve ser vista com muito cuidado, até para que se evite questionamento, já que o sindicato está atento, com toda razão, é papel do sindicato, para que esses enquadramentos ocorram da melhor maneira, ou melhor, da maneira mais correta possível, observando a legislação. Então, gostaria apenas de fazer esse registro e dizer que o Ministério Público está plenamente de acordo com a atuação do sindicato, e inclusive parabeniza por todas as suas recentes atuações. Muito obrigado. O sindicato, todas as vezes que procurou esta presidência, foram atendidos em todas as suas reivindicações. A reivindicação da ficha financeira não foi nenhuma solicitada a essa administração. E quanto ao enquadramento, o conselheiro Anselmo Brito propôs algumas retiradas daquela resolução, e pelo que foi lido na ata, o Ministério Público sugeriu até que, não sei se a ata, se eu ouvi bem na ata da ata passada, sugeriu que talvez fosse até mais viável uma nova, solicitasse a Assembleia Legislativa um novo modelo desta lei, por esta lei só ter 3, no qual eu gentilmente estou propenso a atender ao Ministério Público, porque aí viria a enquadrar. Agora, quanto às fichas financeiras, é o que Vossa Excelência solicitou, e se encaminha à Assembleia Legislativa, por sugestão do Ministério Público, que estou propenso a acatar uma nova lei de plano de cargos e salário à Assembleia Legislativa, ouvido este plenário, o que não houve, ser encaminhada à Assembleia Legislativa por consenso do Tribunal. Então, eu estou propenso a isso. E quanto à solicitação, nenhuma solicitação, nem explícita, nem verbal, foi feita a esta presidência sobre as fichas financeiras, que estão todas à disposição, porque é de um órgão público, está à disposição. Não foi ainda, não chegou a esta presidência essa liminar, e assim que chegar será disposto. Com a palavra ao conselheiro Anselmo Brito. Excelência, para esclarecer quanto à questão da resolução normativa, que foi discussão inicial, se era resolução, se era normativa, que Vossa Excelência, inclusive, retirou de votação, eu quero só aclarar que a manifestação do conselheiro Anselmo Brito, inclusive constante de ata, é que quanto à criação de atribuições para cargos públicos, que essa matéria, única e exclusivamente esta, atribuições de cargos públicos, o conselheiro Anselmo Brito entende que, assim como a criação dos cargos, as suas atribuições não tem outro instrumento que não seja a lei, a iniciativa normativa, a iniciativa, a deliberação e a aprovação própria dos órgãos legislativos, somente com relação a este assunto. Quanto à questão dos enquadramentos, no que eu digo respeito aos requisitos para execução, o conselheiro Anselmo Brito não se manifestou, que eles poderiam continuar na resolução, mas é assunto já
já ultrapassado, uma vez que Vossa Excelência tirou a resolução de pauta. Mas eu só esclarecer, inclusive pedindo que dos artigos 4º a 7º fossem excluídos unicamente criação de atribuições de cargos públicos. Por decorrência disso, entendendo que, inclusive, afetaria o conteúdo, o texto do artigo 8º. Então, na verdade, 4º a 7º e 8º, unicamente no que tange à criação de atribuições de cargos públicos. Só isso, Excelência. Obrigado. Continua facultada a palavra às senhoras e senhores conselheiros. Não havendo quem queira fazer uso da palavra, na ordem do dia para relatar, conselheiro Cícero Pena. Não há nada a relatar, senhor presidente. Conselheiro Maria Cleide. Conselheiro Anselmo Brito. Sem pauta, Excelência. Conselheiro substituto Sérgio Maciel. Senhor presidente, senhores conselheiros, senhora conselheira, digníssimo membro do Ministério Público junto a este Tribunal de Contas, doutor Ricardo, trago a esta sessão o processo TC número 7.703/2004, que trata do contrato número 02/2004, celebrado entre o Estado de Alagoas por meio da Secretaria Executiva de Agricultura, Irrigação, Pesca e Abastecimento, a SEAGRE, e a empresa Castelo Serviços Limitada. O contrato se realizou na modalidade convite, foi decorrência, né, de processo licitatório na modalidade convite, e teve por objeto a contratação de pessoa jurídica especializada na prestação de serviços de portaria, limpeza e conservação das dependências da contratante. Os serviços corresponderam a 2 auxiliares de serviços gerais, 2 porteiros para o edifício sede da SEAG, que fica na rua Dr. Cincinato Pinto, 348, centro, nessa cidade. E 3 porteiros para a unidade de beneficiamento de algodão no município de Igreja Nova. O valor mensal do contrato foi da ordem de R$ 4.490, totalizando R$ 53.888. Perdão, R$ 53.880. O valor desse contrato foi fixo e irreajustável. As despesas são decorrentes do orçamento da referida unidade e correram a conta do elemento de despesa outros serviços terceiros, pessoa jurídica. O prazo de vigência do contrato foi de 12 meses, a partir da assinatura do contrato pela licitante, com sua eficácia condicionada à publicação do respectivo extrato no Diário Oficial do Estado. O contrato foi assinado dia 24 de março de 2004 e publicado no Diário Oficial do Estado de Alagoas no dia 25 de março do mesmo ano. A douta Procuradoria Jurídica, por meio do parecer número 963/2011, opinou pela anotação do contrato com ressalva, consoante artigo 133, inciso 2º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, em razão de a nota de empenho prevista no artigo 60, combinado 61 da Lei número 4.320/64, não ter sido juntada aos autos. O Ministério Público, junto ao Tribunal de Contas do Estado, por meio do parecer número 1578/2011 da 2ª Procuradoria de Contas, por sua vez, opinou pela regularidade do contrato, já que, sob seu aspecto formal, não foram evidenciadas irregularidades. Diante do exposto, resolve esse Tribunal de Contas do Estado de Alagoas determinar que seja feita a devida anotação com ressalva do acordo em tela nos termos do artigo 133, inciso 2º do Regimento Interno deste Tribunal de Contas, na forma e para fins de direito. Esta é a proposição de voto, Excelência. Em discussão, voto proferido. Com a palavra, conselheiro Otávio. Passar para o Ministério Público, desculpa, eu uso da carta do cachimbo aqui. O Ministério Público já tem parecer ofertado aos autos e reitera em todos os seus termos, é o parecer. Continue a discussão com a palavra, conselheiro Anselmo. Conselheiro Sérgio, perdoe-me estar perguntando novamente,
Qual o instrumento que não foi enviado ao tribunal? A nota de empenho. Tá. Nota de empenho é o documento que se extrai. Instrumento. Não, não sei, que se extrai do empenho. Tá. Continua em discussão. Em votação, conselheiro Otávio Lessa. Com relator. Conselheiro Cícero Amélia. Com relator. Conselheira Maria Cleide. Com relator. Conselheiro Anselmo Brito. Acompanha o relator, Excelência. Auditor substituto Alberto Pires. Com relator. Aprovado. Pela ordem para relatar o conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, senhora conselheira, senhores conselheiros, senhor representante do Ministério Público. Tem em mãos alguns processos que ele se refere a contratos, convênio, coisas realizadas com relação aos municípios na prestação de conta de 2011, que não foram publicadas no Diário Oficial e não foi encaminhado a este tribunal. Então, com a proposta nossa, de que nós vamos analisar, essa é a pretensão, de analisar as prestações de contas de 2011, este ano, nós estamos aqui tomando em decisão simples o seguinte: solicitando aos gestores os processos que estão faltando, os contratos, até porque nós vamos estabelecer aquela linha de parecer prévio e do julgamento das contas do gestor, que seja encaminhado a este tribunal no prazo de 15 dias o que deixou de encaminhar a esta Corte de Contas. E, dando esse prazo, ele estaria obrigado a entregar, a mandar os documentos e também apresentar sua defesa pelo não encaminhamento, porque o segundo passo disso aqui, ele já estaria intimado, e caso a defesa não seja aceita, vai ser aplicado a multa devida pelo não encaminhamento. Então aqui nós estamos fazendo as duas coisas, no sentido de que, na verdade, na hora que a gente tiver com o FUNCONTAS fazer esse trabalho em dia, a gente não vai ter esse trabalho aqui. Isso aqui é porque não foi feita, as diretorias encaminhou a relação dos documentos que estão faltando, que não foram encaminhados ao tribunal, mas o FUNCONTAS não gerou o processo para que fosse aos gabinetes, para que fosse aplicada as multas. Então eu tenho os processos TC 10851 2012. Trata-se do município de Portugal. Fechou de encaminhar. Eu vou como são todos os processos, é mesmo o teor, é falta de envio dos documentos. E tem uns que são, por exemplo, esse daqui tem mais de 10 itens a ser. Eu acho que não teria, se todo mundo concordar, de ler tudo. O nome da prefeitura seria o município de Portugal, na gestão do Eurico Leal de Lima, Carlos Eurico. O processo 10.860, município de Joaquim Gomes, gestão de Antônio de Araújo Barros. Processo 10.861, município de Jundiá, gestão de Beroaldo Rufino da Silva. Processo TC 10852, município de Matriz Camaragibe, gestão de José Dalva dos Santos Lima. Processo TC 10855, município de Novo Lino, gestão do senhor José Everaldo Alves Barbosa. Processo 10.854, prefeitura de Passo de Camaragibe, gestão de Edivânia Farias. Edivânia Farias. Processo 10.859, município de Japaratinga, gestão do senhor Bruno Gustavo de Araújo Loureiro. Processo TC 10853, prefeitura de São Luís Quitunde, gestão do senhor Cícero Cavalcante. Processo TC 10856, prefeitura de Campestre, gestão de Amaro Gilvane Carvalho. Processo TC 10857, prefeitura de Colônia Leopoldina, gestão de Cássio Alexandre Reis Amorim Urtiga. E processo TC 10858, município de Flecheira,
gestão da senhora Silvana Maria Cavalcante da Costa Pinto. Trata-se de que não foi encaminhado os procedimentos licitatórios, contratos abaixo relacionados. Considerando finalmente que a Constituição Federal, no seu artigo 5º, assegura o interesse interessado o direito do contraditório e ampla defesa, decide o Tribunal de Contas, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, preliminarmente cientificar o gestor de municípios, acima citado, do inteiro teor destas deliberações e converter o julgamento do processo em diligência, a fim de que os senhores, os senhoras, remetam no prazo de 15 dias, contado a partir da data da publicação do Diário Oficial do Estado, cópia dos processos licitatórios e dos contratos relacionados acima. Ressalto por oportuno que, não atendimento das presentes deliberações, estará os gestores passível de multa, conforme o artigo 4, o inciso 4 do artigo 48 da Lei 5.604 e o inciso 4 do artigo 207 do Regimento Interno desta Corte de Contas. É só, senhor presidente. O Ministério Público com a palavra. Senhor relator, pelo que eu pude observar, olhando aqui rapidamente, no caso aqui são contratos, né, e aditivos, né, firmados pela administração. O senhor detectou, após a consulta ao SIM, que eles não foram enviados ao tribunal. Exato. E todos os casos aqui que o senhor acaba de relatar são relativos a esses contratos. Não é caso da prestação de contas, não é diferente daquelas outras situações. São contratos. Eu quero juntar a prestação de conta para analisar exatamente em conjunto. E eles foram publicados no diário, no entanto, não foram feitos. E aí o senhor está abrindo contraditório e dando prazo para que, sem aplicação de multa inicialmente. O Ministério Público manifesta favoravelmente a proposta de voto do relator. É o parecer. Em discussão, as senhoras conselheiras e senhores conselheiros. Com a palavra o conselheiro Cícero Amélio. Só para questão aqui, que eu estou vendo o processo número 10.860/2012 com relação à Prefeitura de Joaquim Gomes. E todos esses processos são de 2011. Eu queria só lembrar ao conselheiro Otávio Lessa que o prefeito de Joaquim Gomes atual, ele foi eleito em dezembro e só assumiu em 1º de janeiro deste ano. Mas é por isso que eu estou pegando, como ele que está em atividade, para ele encaminhar os documentos. Aí por isso que eu estou mandando o nome dele. É lógico que a prestação de contas será analisada com o nome do antecessor. Multa, né? Ele pode se defender, né? Ele tem prazo para defesa. Só informando que o prefeito assumiu agora, né? Tem a responsabilidade de mandar, mas com questão a prestação de contas é do prefeito anterior. Com a palavra, o conselheiro Anselmo. Primeiro, só contribuindo na discussão, é que a administração pública ela é contínua, então, independente, aquele que está na vez tem que mandar toda a informação. Esse, inclusive, é o nosso procedimento, né? E, excelência, só queria parabenizá-lo pela iniciativa, que com isso o senhor vai informar tanto a FUNCONTA como também as diretorias dos processos adentrando ao tribunal. É só isso, excelência. Obrigado. Continue em discussão. Em votação, conselheiro Cícero Amélio. O relator, senhor presidente. Conselheira Maria Cleide. Acompanho o relator. Conselheiro Anselmo Brito. Da mesma forma como é relator. Auditor substituto Sérgio Maciel. Excelência, embora não esteja em discussão, eu só quero fundamentar meu voto. Eu sou contrário a essa proposição porque eu penso que esses contratos eles não devem compor a prestação de contas. Inclusive, eu entendo que não existe previsão legal para isso, assim, ou regulamentar. Inclusive, aquele calendário de obrigações não trata do encaminhamento desses contratos para que sejam juntados à prestação de contas. Então, em razão disso, eu sou contrário a essa proposição do conselheiro Otávio Lessa. Com o voto contrário do auditor substituto do Conselho Sérgio Marcelo, que consta em ata o voto proferido por Vossa Excelência. Com a palavra, o auditor substituto. Com o relator. Com o relator. Por maioria foi aprovado os processos. Está facultada a palavra à senhora conselheira, senhores conselheiros, com a palavra o conselheiro Otávio Lessa. Senhor presidente, queria trazer uma sugestão. Ontem, na nossa sessão da Câmara, foi verificado que, até porque esse assunto vem sendo discutido, qual seria a forma
da gente tentar reduzir o trabalho da comissão de plenário, no sentido de diminuir o trabalho, mas continue eficiente. Nós percebemos ontem, discutimos, eu, o conselheiro Anselmo e o conselheiro Cessamélio, que a ata estava sendo na íntegra. Então a gente, na sessão, a gente trouxe o problema, já em termos de comissão, fizemos um acordo e que a da comissão ela poderia resumir os temas, e que quando o conselheiro ou a conselheira solicitasse, não, eu quero que seja na íntegra, ela aí colocasse na íntegra, ou qualquer solicitação que fosse feita, ou do próprio Ministério Público, aí sim, mas que resumindo o texto, para que a ata ficasse menor, ou seja, ser mais produtiva e eficiente. Essa é a proposta, a gente fez na Câmara, queria colocar para Vossa Excelência, e assim Vossa Excelência entender que a gente possa deliberar sobre isso, que era uma forma também de reduzir esse trabalho da comissão do plenário. Entendi, Excelência, e eu acho que a ata deve ser escrita na íntegra e lido os tópicos mais interessantes, a não ser por sugestão de alguma conselheira ou conselheiro que ela seja na íntegra ou do Ministério Público. O regime interno, salvo engano, ele trata que a cópia da ata ela entregue anteriormente à sessão. Salvo engano, ele trata disso. E aí seria mais prático tirar a cópia da ata, entrega antes e só aprova, não precisa nem ler nada. E é uma possibilidade. Uma forma mais burocrática, porque teremos que fazer a ata que às vezes é terminada poucos minutos antes da sessão. Teremos que ter várias cópias. Eu acho que, por enquanto, poderia ficar a proposta do conselheiro Cícero, mas até encontrarmos uma forma melhor de fazer. Mas ela continua sendo gravada no áudio e vídeo? Gravada, áudio e vídeo. Com a palavra do conselheiro presidente, demais conselheiros, eu fico na nossa discussão na sessão da segunda Câmara de segunda-feira, foi do seguinte sentido, inclusive me posicionei que, como o senhor acabou de falar, realmente os pensamentos eles confluem, é que o áudio e o vídeo são documentos públicos, então se precisar degravado, a pessoa poder solicitar, e isso em casos específicos. Perfeito. Correto, é isso. Senhor presidente. Continuar da mesma forma, só a leitura da ata que será resumida. Presidente, a proposta que foi colocada ontem por nós foi de que a própria ata, eu vou dar aqui um exemplo. Pronunciou o conselheiro Otávio Lessa sobre o processo número tal. Discordou o conselheiro Anselmo discordou da posição, dizendo que não concordava com aquele pensamento. O mínimo resolvido, a própria ata, porque lá na fita e no vídeo está guardado. Se for necessário alguma dúvida, aí nós pedimos que fizesse a gravação daquele texto que a gente tem dúvida. Aí seria resumida a ata, até porque, da forma que está sendo feita, devido ao número de sessões que passou depois de Vossa Excelência ter criado as câmaras, esse tribunal, na gestão de Vossa Excelência, criou as câmaras, passou a ter sessão 4 vezes por semana, devido a funcionar as câmaras 2 dias e o pleno 2 dias. Então, devido ao volume até de trabalho. E se for transcrito ao pé da letra, ontem mesmo a gente teve uma sessão que a ata demorou mais tempo do que a sessão. Bem mais. Então, a ata seria resumida, e qualquer um que quisesse, assim, em termos, deixar que aquele termo fosse escrito na ata, que se constar em ata, fazia o pedido de constar em ata. Aí a gente teria mais celeridade em termos tanto de tempo de plenário, como também o serviço pessoal do pessoal da ata seria facilitado. Entendeu, presidente? Foi a sugestão que nós fizemos ontem. Que já está aceita, e a coordenação do plenário que assim faça um resumo, porque o áudio agora ser sempre o áudio guardado para em qualquer época ser solicitado.
Continua facultada a palavra com a palavra do doutor. Só a questão da cópia da ata da sessão passada, que eu solicitei no início da sessão. Já concedido aqui ao conselheiro o vídeo também. Não, só a cópia da ata. Seja encaminhada. Obrigado. Cumprimentando aqui a todos, eu gostaria hoje só de lembrar aqui que na hora que você serve o cafezinho bem quentinho e uma aguinha gelada, não é o Cosme não, que ele está com a franja já aumentada, mas é a dona Cícera, que queria parabenizar a dona Cícera. Se alguém quiser se manifestar, se não... Gostaria também de me filiar, Excelência, se eu desejar os parabéns também. Também se associa à manifestação do Ministério Público. Parabenizar, presidente, dona Cícera, que é a nossa companheira aí de vários anos, sempre atendendo a gente da melhor maneira possível. Me associo também às palavras do conselheiro. Quero também me associar às palavras dos conselheiros e parabenizar. Parabéns, dona Cícera. Excelência, o conselheiro também quer engrossar o couro. Obrigado. Então, parabenizadas por todos os conselheiros e todos os conselheiros e pelo Ministério Público. Tenho a certeza que todos que estão aqui gostariam de abraçá-la também. Tenho muita felicidade e muitos anos de vida. Em nome de Deus, está encerrada a presente sessão.